Senadores do Paraná se posicionaram em relação à CPI da Covid. Expectativas divergem. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, conhecida como CPI da Covid, foi instalada nesta última terça-feira e se reúne na quinta, hoje, para analisar o plano de trabalho que deve ser proposto pelo relator, senador Renan Calheiros. Preside a CPI o senador Omar Aziz, com Randolfo Rodrigues como vice. Renan Calheiros defende a convocação de todos os 4 ministros que estiveram então à frente da pasta da saúde durante a pandemia e também já anunciou que pretende solicitar informações sobre contratações e tratativas para a aquisição de vacinas, além das regulamentações do governo federal para temas como isolamento social e quarentena. O relator afirmou que deve solicitar registros do Poder Executivo sobre medicamentos sem eficácia comprovada e o chamado tratamento precoce. Os 3 senadores paraenses, Flávio Arnes, Álvaro Dias e Oriovisto Guimarães, todos do Podemos, assinaram o requerimento para a criação da CPI. Flávio Arnes assinou também o pedido para que o escopo da CPI fosse ampliado, investigando o governo federal, estados e municípios. O senador comentou sobre a comissão. Considero uma medida necessária a implementação da CPI. Eu fui um dos subscritores da CPI, pois ao ponto em que chegamos não restou alternativa, senão a de promover essa investigação, com a devida apuração de responsabilidades. No Paraná temos tido carência de vacinas e esgotamento da infraestrutura também de atendimento do SUS. É certo que essas dificuldades decorrem de más decisões tomadas pela alta gestão do sistema, o que considero que ficará evidenciado nas investigações da CPI. Nossa principal expectativa, antes da apuração e também da responsabilização de eventuais culpados, é de que os trabalhos da CPI promovam fortes mudanças de atitude por parte do governo, no sentido de que se acelere a obtenção das vacinas e que haja também um posicionamento centralizado quanto à necessidade de isolamento social, de uso de máscara, da higiene das mãos, até que a doença esteja sob controle. Isso não vem acontecendo. Estima-se que chegaremos a 500 mil de mortos pela Covid-19 nos próximos meses, o que é inaceitável para o Brasil. Por isso, reforço a importância e a necessidade da CPI. O senador Oriovisto Guimarães avaliou a composição da CPI. Oriovisto Guimarães comentou então sobre esse tema. É verdade que ali existem senadores das mais diversas tendências políticas. O próprio líder do governo, Fernando Bezerra, faz parte da CPI, pelo menos mais 3 senadores totalmente pró-governo fazem parte da CPI. Então o governo terá voz dentro da CPI para se defender o tempo todo. Os relatórios terão que ser aprovados pela maioria dos senadores que lá estão. Claro que temos também senadores que são claramente de oposição ao governo. Mas isso acontece em toda casa legislativa. Tem a oposição e a situação. Isso é assim desde que o mundo é mundo, né? Mas eu espero que o conjunto dos senadores que lá estão não aprove qualquer relatório. Só aprove relatórios que realmente sejam documentados e relatórios que digam respeito a fatos concretos, comprovados. Senão ela vira palanque e daí ela mesma vai se desmoralizar e não vai dar em nada, né? Ela tem que ser séria. Se não for séria, não vai dar em nada. Ele também explicou por que a comissão não deve investigar os estados. Ela tem um limite com relação aos estados. E quem deve fazer CPI nos estados são assembleias legislativas. Nós vivemos uma federação. Os estados têm autonomia. O Senado não pode interferir nos estados. O que ele pode é acompanhar uma verba federal, se ela foi para um estado, e se houve um mau uso dessa verba, sim, a CPI pode investigar isso. Mas ela não pode fazer um levantamento total de tudo que aconteceu no estado, seja o estado que for da federação. Já o senador Álvaro Dias, apesar de ter sido favorável à criação da CPI, criticou a politização da comissão
e disse que não acredita nas conclusões que ela possa registrar. Infelizmente, sou obrigado a afirmar que a CPI começa mal, porque com politização, com palanque armado e com acordão para o comando da CPI, ignorando a necessidade de imparcialidade. Certamente vai revelar o que já sabemos. A discussão é sobre genocídio, negacionismo, desrespeito à ciência, afronta aos cientistas, orientações equivocadas, estímulo à aglomeração, ao não uso da máscara, a não estabelecimento de restrições, de isolamento. Houve omissão na compra de vacinas, é o que vai se discutir também. Houve incompetência, sim, mas a CPI vai revelar tudo o que já sabemos. Na verdade, armou-se um palanque em cima da pandemia desde o início. O governo tem maioria esmagadora no Senado. No entanto, quando se trata de combate à corrupção, ele é omisso. Há um abraço generalizado entre aqueles que não querem a prevalência da justiça, mas que desejam a consagração da impunidade. Aí não há oposição nem governo. A divisão é outra. É entre os que querem justiça e os que desejam impunidade. É o caso dessa CPI, por isso eu pretendo ficar longe dela.